Loki, um vilão ou um herói? Olá pessoal, eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando de Loki, né, a série que acabou de estrear aí na Disney Plus. Tivemos o primeiro episódio essa semana e eu vim aqui para comentar um pouquinho aí de como deve ser, né, quais são aí, qual é a trama que está por trás dessa série, porque o primeiro episódio ele trouxe praticamente a explicação completa de como é a trama. Então já vou avisando aí, quem não assistiu o episódio ainda, vai ter um pouquinho de spoiler aqui, né, principalmente no final do vídeo eu vou falar aí o que mais ou menos deve acontecer para frente, considerando essa trama inicial. Então fique preparado. Ou já começa, né? O vídeo já começa, a série já começa mostrando a cena em que o Loki desaparece lá em torno de 2012. Quem assistiu aí Os Vingadores sabe, né? Nos Vingadores aparece isso, que o Loki está preso, está sendo levado preso, né? E aí de repente o Homem-Formiga vai lá e bate numa maleta, e o Hulk também faz alguma estripulia lá e acaba derrubando um dos seguranças que está levando a maleta, e o Tesseract aparece na frente do Loki. Bom, aí é que está toda a questão do como o negócio começa a mudar ali, como a trama começa a nascer. Quando o Loki pega o Tesseract e ele desaparece, o que explica-se, né, logo no primeiro episódio, é que ele está criando ali uma segunda linha do tempo, uma linha fora da linha do tempo principal. Existe uma linha do tempo principal, a premissa da série é essa linha do tempo principal, ela não pode ser mexida, né, porque vieram alguns protetores do tempo, alguns senhores do tempo que perceberam ao longo da vida que se tivessem várias linhas do tempo, elas colidiriam e criando um colapso no universo. Então eles juntaram todas as linhas e criaram uma única linha do tempo, uma linha única, né, uma linha praticamente sagrada do tempo que não pode ser alterada de jeito nenhum, que seria como a única linha do tempo que não causa esse estrago, não causa algum problema para o universo. Então quando ele pega o Tesseract e desaparece, né, ele cria uma linha paralela a essa linha principal do tempo. Então ele é preso por um grupo aí, né, por um grupo que protege a linha do tempo, né, quase que um escritório. Esse escritório que comanda essa linha do tempo, ele já existe em outras séries, outros livros, né? Por exemplo, o Isaac Asimov no livro Fim da Eternidade usa a mesma ideia de que tem um escritório que protege as linhas do tempo. Em Umbrella Academy, que é uma outra série também da Netflix, também usa essa ideia de que tem uma linha do tempo e tem um escritório que protege essas questões que acontecem, né, em cada momento da linha do tempo. Então a premissa é mais ou menos parecida. Então aí o Loki é resgatado, ele é preso por esse grupo, e lá dentro do escritório eles começam a julgá-lo, né? Ele vai ser julgado por ter criado uma linha do tempo paralela, né? Ele é um criminoso do tempo, então ele é uma anomalia, como eles chamam. Então ele é julgado e ele pode inclusive ser morto ali. Aí ele se revolta, né? Aquele jeitão dele, aquele jeitão de vilão meio anti-herói, né? Aquele vilão que é carismático, né? A gente diz aí, o Loki, todo mundo gosta dele, acaba sendo um vilão, mas ao mesmo tempo ele é muito carismático. Ele começa a se revoltar até que ele vê que não tem mais saída. E aí nesse momento ele começa a se desesperar, e aí vem o Will Wilson, né? Que é um ator excelente, é um cara diferenciado mesmo, né? Faz um papel fantástico aí, e o Will Wilson resgata ele e começa a propor para ele, né? Quer propor para ele uma mudança na vida dele, para ele tentar ajudá-los a resolver um outro problema que tem no tempo, além do problema que ele criou, que é um problema muito pequeno, considerado o contexto geral do que pode acontecer nas linhas do tempo. Nesse momento, o Will Wilson senta com ele e começa a falar um pouco da vida dele, né, do que aconteceu, de quais foram as decepções, do que realmente ele conquistou com tudo que ele fez até aquele momento, da maneira com que ele estava agindo. E aí o Loki, nesse momento, não está nem prestando atenção, ele olha aquilo muito por cima e tenta fugir. Quando ele tenta fugir, ele até consegue, ele é muito esperto, né, é um personagem fantástico, e aí ele começa a explorar aquele escritório. E aí quando ele começa a explorar aquele escritório, ele chega até um momento onde ele acha o Tesseract. Só que onde está o Tesseract tem várias joias, né, do infinito juntas.
E aí ele fala, mas como pode? Vocês têm tantas joias do infinito? E a gente calcula aí, né, que é porque existiam várias linhas do tempo, e aí essas joias vêm de cada uma, talvez, de cada uma dessas linhas do tempo, e quando se reúne numa única linha do tempo, teria uma joia só, e sobraram aquelas joias. E aí a pessoa do escritório fala para ele, não, isso aí é normal aqui, o pessoal usa até como peso de papel. E aí ele se dá conta do poder que tem esse escritório, né? Que pode, um poder de um lugar que inclusive tem tantas joias, né, do infinito, e tem o Tesseract, e aquilo não tem utilidade porque o poder deles é muito maior do que aquelas joias, do que toda aquela magia que circula, os filmes principais, né, dos Vingadores aí, de todo o universo Marvel. Bom, nesse ponto ele para e fala, poxa, entendo eu, né? Ele pensa, poxa, talvez eu tenha que ficar mais tempo aqui e entender como é todo esse poder, né? Ou ele pensou ali também, poxa, tem alguma coisa além daquilo que eu imaginava. E aí fica essa dúvida, já começa aí a ter uma dúvida se ele está realmente pensando pro bem ou pro mal. Então aí ele volta com o Owen Wilson, e aí naquele momento ele quer ouvir sim o Owen Wilson qual é a proposta que o Wilson tem para fazer para ele, o que ele tem que fazer ali, que tipo de ajuda ele tem que dar para o escritório. E aí é que vem o finalzinho da trama, que eu acho que aí é uma sacada fantástica da Marvel, que eu acho que vai dar realmente a magia para essa série, é quando ele fala, o Wilson fala para ele que o vilão que está matando outras pessoas, que está prejudicando a linha do tempo, né, que ele precisa ajudar a resolver, que ele precisa ajudar a parar esse vilão, é o próprio Loki, ou seja, deve ser um outro Loki, né, de uma outra linha do tempo, ou de algum outro momento do tempo, né? E ele fala, ó, o outro vilão é você. E aí nós vamos ser apresentados, entendo eu, a dois Lokis, um Loki vilão, né, e um Loki herói. Então, essa dicotomia, toda essa magia desse momento em que a gente enxerga os dois Lokis, é o que realmente fica na nossa cabeça quando a gente conhece esse personagem. A gente sabe que ele é vilão, mas às vezes a gente percebe que ele tem atos de heroísmo. Então ele tem ali as duas personalidades muito bem divididas. E a gente acaba enxergando ele em momentos de vilão como realmente um verdadeiro vilão, e em momentos de herói como um verdadeiro herói. Então, vai ser muito legal poder enxergar daqui pra frente na série ele fazendo os dois papéis, o papel de vilão e o papel de herói, né? Com certeza não vai ser um herói quadradinho, né, com aquela estereotipado como um verdadeiro personagem herói, mas vai ser sim aí o seu lado bom combatendo o seu lado ruim. Então vai ser, eu entendo que daqui pra frente, posso estar errado, mas é o que tá parecendo, nós vamos ver isso e vai ser uma coisa muito legal de assistir. Bom, gente, essas são as primeiras impressões que eu tive do primeiro episódio. Acho que foi legal compartilhar com vocês aqui e espero aí que a gente tenha outras surpresas na série e que seja uma série legal de se assistir, bem divertida aí, e que traga muitas novidades aí na questão do que saber do Loki, né, da sua personalidade, do seu jeito de ser, e porque ele, além de ser um personagem com muito potencial, o ator também é fantástico e nos traz aí bastante prazer em assistir e poder ver tudo o que está sendo apresentado nessa série. Obrigado a todos aí, sigam o canal e até a próxima história.